Atenção! Essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite, bem-vindos a mais um café literário da Psicanalítica. Esta é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre que tem como objetivo compartilhar com a comunidade psicanálise, literatura e cultura. Hoje iremos conversar sobre o livro A Louca da Casa, de Rosa Monteiro. Vamos contar com a participação da professora e crítica literária, Léa Mazina, e de nosso colega, o psicanalista Mário Barcelos. Cada um terá 20 minutos para fazer seus comentários sobre a obra e depois abriremos para conversar com vocês. Então, quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na barra, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, Léa. Boa noite a todos. Muito obrigada, Maria Regina, em nome da sociedade que está representando aqui a sociedade nessa coordenação. Dizer da minha alegria de participar de mais um café literário. Eu estava contando agora para o Mário, que eu conheci neste momento, o doutor Mário, aqui, que eu tenho muito carinho por essa atividade, porque eu comecei essa atividade junto com o Calixto, com o doutor Calixto, com o doutor Ruianes, há muito tempo. E venho acompanhando há anos esse trabalho. É um trabalho assim que me gratifica muito, porque eu acredito muito nesse vínculo da literatura, dos estudos da literatura com os estudos de psicanálise, as conexões que existem, né? E o quanto a leitura é importante para esse trabalho de apoio, enfim, inclusive no sentido assim de ser um pouco ah, me falta a palavra clássica para dizer isso, mas auxiliar terapêutico em algumas situações, e um apoio terapêutico em muitas, né? Então, ah, estamos aí com muita vontade de conversar com todos. Tu já apresentasse o Mário? Eu falo primeiro. Eu falo primeiro. Tá sem som, Regina. Então é o seguinte, esse livro, A Louca da Casa, me surpreendeu muito, por muitas razões, me surpreendeu positivamente. Foi um livro que eu gostei e gosto muito. Já li umas 2, 3 vezes, e desde a primeira leitura, ele me deixou encantada por várias coisas. Em primeiro lugar, eu tenho que falar, vou ler para vocês uma frase dela, que explica muito desse encantamento do livro sobre uma velha professora de literatura e leitora, que é o seguinte, ela escreve lá pela tanto o seguinte: a chegada da sociedade da informação e da imagem, a irrupção da fotografia do cinema, dos documentários, sobretudo da televisão, mudou o sentido da narrativa e estabeleceu fronteiras entre jornalismo e ficção, tornando os dois gêneros literários diferenciados. Na verdade, essa afirmação está se esborroando, que ela discute essa ideia, né? Está se desmanchando à medida que nós vamos acompanhando o surgimento de novos escritores na literatura contemporânea. E eu confesso a vocês que eu resisto um pouco, pela minha formação acadêmica, pelo exercício da crítica durante muitos anos, a, a entrar nesse trabalho que mistura gêneros. Não que o gênero fosse puro, a gente sabe que o gênero literário não é puro, né? A prosa trabalha o tempo todo com poema, com a poesia, o poema também. Então, essa mistura sempre houve, sempre foi muito rica e muito criativa. Mas o que está acontecendo muito, até houve grandes polêmicas, está havendo agora até uma discussão maior, a partir de São Paulo, sobre o que é literatura e o que não é literatura,
que é para mim, uma discussão que não tem muito sentido, porque eu acho que depende muito do conceito de quem lê, de como a pessoa se entrega a esse processo. Não adianta se estabelecer com muito rigor o que é o que não é, porque a teoria tem que vir depois da produção. E a nossa teoria, no caso, antecede essa mudança, que é uma mudança generalizada no mundo todo, né? Então, aqueles romances que a gente lia, que nos embalava às noites, se perdia lendo, aqueles romances maravilhosos de Lawrence, enfim, uma série de escritores que todos líamos, os nossos próprios romances, os nossos escritores brasileiros, né? Jorge Amado, enfim, para não falar do velho Machado de Assis, que é um ícone. Eles hoje em dia não estão sendo escritos mais, está havendo outro tipo de coisa que mexe com questões sociais muito atuais, que são, ah, mais do que questões sociais, elas são projetos, ah, de natureza ideológica, em consonância, de acordo com as mudanças que a sociedade vem trazendo. Muito válido. Mas, a par disso, tem umas perdas, que para mim são perdas, que é no tratamento com a linguagem, que empobreceu. Ah, às vezes nós pegamos traduções péssimas, outras vezes livros escritos em português muito precário, pobrinho. Falta aquela conexão mais profunda da palavra com o seu significado, aquelas metáforas, aquelas formações de linguagem que fazem com que a pessoa respire e sinta aquela penetração da literatura enquanto arte, que, por exemplo, os poemas já são uma medida mais fácil de se tomar, né? Quando a poesia ali se torna, por natureza, ela é, por natureza, muito significante. Tem vários significados. Tu toca na palavra de um modo, tu toca do outro, o que torna a tradução muito complicada sempre. Bom, então aí nós vamos entrar nessa questão da louca da casa, que ela escreve um livro que é uma autobiografia ficcional. Eu achei muito interessante a noção dessa autobiografia ficcional, como foi proposta por ela. É uma tendência contemporânea, eu estava trazendo antes essa ideia, exatamente a dissolução desses gêneros. Tá? E ela junta ali o ensaio, o romance, as memórias, de um modo em que eles se complementam e eles conversam lá dentro. Então, quem lê o livro se deu conta de que ela faz um trabalho maravilhoso sobre as questões básicas do escritor, que é, por exemplo, o ler, porque o escritor é um leitor compulsivo, e o escrever. Porque quem não lê não alimenta o seu processo criativo. A leitura, ela é um instrumento de caminhada do escritor. O escritor que não lê, não escreve, escreve muito mal. Essa leitura é uma aquisição e se torna uma parte do modus operandi do escritor. Então, eu vejo assim, ela vai escrever um ofício um ensaio sobre o ofício do escritor, a partir das memórias pessoais dela como escritora, e intercala reflexões teóricas sobre escrever com fatos biográficos. Ela conta a historinha de um romance com o M, né, o personagem o M, que é um ator famoso, etc. E aquele romance aparece em 3 tomadas durante o livro, em 3 momentos diferentes, com interpretações e possíveis leituras diferentes, né? Então, essa ficcionalização que ela leva até o final, quando ela pergunta: será que a Martina, minha irmã, é mesmo minha irmã? Desculpe se não for, né? Ela faz aquele joguinho assim. O que eu estou contando é verdade ou eu inventei? O que eu inventei é realmente uma invenção da minha imaginação ou é a verdade? Então, esse caminho entre a verdade vivida e a invenção, né? E esse processo, que para mim é uma pulsão de escrever, ela chama de a louca da casa, não é? Que é a imaginação. E a imaginação que nos acompanha durante todo o tempo. E ela faz esse exame
através de pontos que destaca em muitos capítulos, o que torna a leitura do livro complexa, porque a gente tem que estar interpretando um capítulo em relação ao outro, não é uma história escorreita de se ler, é um ensaio, e um ensaio que discute questões que são da literatura e muitas que chegam e adentram meu Deus, a área da psicanálise, né? Inclusive, hoje eu estava pensando nisso e me ocorreu o seguinte: os primeiros capítulos são os que mais interessam para mim, tirando essa discussão do conjunto híbrido da obra. E tem alguns no final que são um prato para os psicanalistas, inclusive com coisas que provavelmente o Mário e a Regina não concordam, e eu também não, em algumas coisas, né? No sentido de assim, que a loucura é que rege a criação, que o louco é o que mais produz, a gente sabe que não, né? A gente sabe que o que funciona é essa capacidade de sair um pouco de si e pegar alguma coisa fora e trazer. Essa possibilidade que a pessoa tem de se mobilizar enquanto criadora de arte, enquanto artista, né? E é uma coisa que nós, como leitores, tentamos ir atrás e ver em que medida funciona. Então, porque o livro é muito grande, eu vou ser bem mais objetiva acompanhando um esquema que eu fiz, né? Ela fala muito sobre a profissão do escritor, que é uma, digamos assim, é uma certeza que temos agora e que antigamente não havia, né? O escritor era o pária social, é aquele que não servia para mais nada, né? Vai escrever um livro, né? Morria na sarjeta, grandes escritores, olha o nosso Edgar Allan Poe e tantos outros, né? Mas ela não fala só sobre isso, ela vai mesclando essas reflexões com o que ela sente com relação à sua escrita e às suas leituras e à sua vida. E tem frases que são absurdamente maravilhosas, do tipo assim: como falar de literatura sem falar da vida? É impossível, né? Porque se a literatura é uma pulsão, eu sempre digo, nossos grupos, que nós temos dois movimentos essenciais. Nós respiramos e expiramos, enquanto nós estivermos vivos. Então, eu considero a leitura, e não é só a leitura do livro, a leitura das pessoas que vocês fazem, a leitura do mundo, da beleza, estou vendo os quadros da Regina ali atrás, né? A leitura do mundo, a leitura da arte, a leitura das pessoas, a leitura das vozes, a audição, essa apreensão toda, uma inspiração que vai ser respirada através de várias coisas. Uma delas, para mim, a principal, no meu ponto de vista, é a possibilidade de escrever. Eu acho que a escrita, seja ela qual for, eu vou chegar à artística, que para mim é melhor que a literária, porque eu entendo literatura como arte da palavra, ela é um direito, né? Ela é um direito, uma coisa que a gente gostaria que alcançasse todas as pessoas, essa possibilidade. Não. E porque é uma pessoa que não lê ou que não escreve, que não sabe ler ou escrever, ela funciona como se ela não tivesse a possibilidade de enxergar ou a voz para falar. Eu acho que funciona assim. Bom, então aí a Rosa Monteiro vai intercalando essas reflexões todas com histórias que ilustram as ideias dela acerca da profissão de escritor e relações entre escrever e viver. Essa é a parte que eu acho mais fabulosa, mais fantástica do livro. A autora mescla fatos das vivências pessoais, conferências que fez, palestras, leituras, enriquece o livro com essas digressões, que no fim não são nem digressões, são partes muito inteiras do livro, referindo inúmeros autores. Aí nós vemos assim que o conhecimento do mundo que a literatura traz é mediada por esses grandes autores, pelos grandes livros, né? Quantas vezes nós estamos citando coisas que depois nós vamos reconhecer em obras que nós não lemos ainda, mas que ficou, vamos dizer assim, no imaginário da nossa linguagem, da nossa língua, né?
Muitas vezes é Shakespeare que está na nossa conversa, e outros escritores, né? Então ela vai falando, ela fala inclusive em mitos, em coisas que a gente conta, a história da Sherazade, das Mil e Uma Noites, né? Que ela chama Santa Padroeira dos Escritores. E tira o título, né? A Louca da Casa, da Santa Teresa de Jesus, que é assim que se referia à imaginação. A imaginação não tem controle, né? A imaginação, ela serve para nós escrevermos história e para nós nos martirizarmos com as coisas que nós pensamos também. Você sabe disso muito melhor do que eu, né? E que se questiona, enfim, no livro, em vários momentos, se a paixão amorosa mesmo não é uma invenção que nós precisamos fazer para a nossa sobrevivência psíquica, eu diria assim, né? Se a gente não se apaixona por uma necessidade, nossa, imperiosa da pessoa. Bom, aí ela fala criação literária, imaginação, a louca da casa, a vida. Não se pode falar da literatura sem falar da vida, da própria, sempre. Porque até a linguagem é um construto próprio, né? A linguagem. Da própria, da alheia, da felicidade e da dor, do amor e por detrás de toda essa fantasmagoria e delírios da morte. O escritor também escreve para não morrer, para salvar alguma coisa dentro dele, alguma coisa em torno dele. Ele escreve para ser lido. A paixão amorosa e o ofício literário, que vai ser objeto de um outro capítulo. Ambas são obsessivas. Um estado delicioso de alinhamento, êxtase da união total, fusão entre amantes, êxtase da obra perfeita. O Borges, Jorge Luiz Borges, publicava seus poemas para se livrar deles, que não publicaria nunca. Lá pelas tantas, ele publicava porque ele não aguentava mais conviver com aquela vontade de perfeição, com aquela vontade de arrumar, com aquela. Sempre o escritor interessante, o melhor escritor tem esse sentimento que não está pronto ainda, que não é isso que eles querem, que não é, sabe, que não está bem. E a gente vê isso nos grupos de criação, sabe? Essa luta por buscar aquela forma, para ouvir uma opinião sincera, e aí vem a questão da crítica que ela vai te dar também. Uma opinião sincera que diga exatamente, sem desmanchar a pessoa, o que foi bom, o que foi ruim ali, no seu entendimento. A visão final é do escritor, né? E aí fala no tempo, né? No tempo que organiza as memórias e define o que importa registrar. A última parte, a morte, está sempre presente em tudo que se faz e se escreve, porque ela é obsessiva, né? A morte é obsessiva, porque é o que limita. Sobre o que a literatura transita? Ela tem dois pilares. A vida, tu recebe a linguagem, o bebezinho, ouve a mãe, aquela história da mama que todo mundo fala, né? Do primeiro contato com a mãe, com a mama, com leite materno, etc e tal. Ela vai começar já a ouvir uma linguagem que ela vai se apropriando e denominando. E depois, quando ela perde tudo, ela morre. Então, a literatura só trata de dois momentos, a entrada e a saída. O resto é literatura, que tu pode inventar, fingir, relatar, registrar, fazer o que tu quiser, usando a nossa palavra literária, que é uma palavra multissignificativa, uma linguagem multissignificativa, tanto que permite a interpretação. E eu pergunto para vocês, qual é a palavra em que contexto não permite a interpretação? Todas. Vocês trabalham com interpretação, né? Agora imagina que a literatura não tem a carinha do paciente ali na frente de vocês, né? Do psicanalista. Não tem a carinha para interpretar. Ela tem que colocar na palavra, no ritmo da frase, na sonoridade, tudo que ela quer passar. Que é ali que as pessoas vão segurar a linguagem para interpretar o texto. Bom, no capítulo 2 ela fala muito da imaginação, que é a louca da casa. O escritor está sempre escrevendo. O escritor não para de escrever. No ofício do romancista, o que mais importa é a imaginação. Uma coisa que eu acho, a única restrição, e aí não é restrição, é observação, porque a circunstância é outra.
que esse livro não trata é do poema e da poesia, que é uma parte assim fantástica para se trabalhar, que é a questão do poema, porque ela é romancista, né? Ela é ensaísta, jornalista e romancista, a Rosa Monteiro. E fala, e aí coisas que eu tenho certeza que não são bem assim e que vocês vão questionar com, provavelmente, o processo de socialização, né? Educar, amadurecer, crescer, que é o que todo mundo quer fazer na educação. E a gente faz. Consiste, e aí vem a ideia dela, que eu não concordo muito, podar as florescências fantasiosas, fechar as portas do delírio, amputar a capacidade de sonhar acordado. Por que eu digo que eu não concordo muito? Porque eu acho que esse pensamento dela é de uma pessoa que foi criada sob a rigidez da ditadura do Franco. Senão ela não diria isso. Porque a sensibilidade dela é outra, né? Nós sabemos que hoje, pelo menos quem sabe que seu, por exemplo, os filhos, os netos estão sendo educados, vê que essa rigidez de podar fluorescências fantasiosas não existe mais. Pelo contrário, se procura que a criança possa sonhar, possa devanear, possa usar a palavra poética que já vem pronta dentro dela e se expressar melhor com isso. Regina, só vou te pedir uma coisa. Como eu sou muito falante, tu cuida do meu tempo, tá? Me avisa. Bom, e aí ela vai falar na leitura, que não se pode viver sem a leitura, que a leitura vem muito antes da escrita, né? E a imaginação, que a imaginação não só pode vencer a morte, mas também nos curar e nos tornar melhores e mais felizes, tá? Isso aí se aplica a toda arte é imaginativa. Bom, tem capítulos que não me interessaram muito, até seria interessante num outro momento, mas não agora, que é aquele que fala das mulheres, dos escritores, é uma coisa que, sabe, que eu acho que tem menos sentido para nós. A questão da relação com o poder também não me interessaria muito, só que diz o seguinte, que escrever é uma maneira de pensar. Então, a submissão do escritor é um erro, ele não pode submeter. Ele tem que ser, digamos assim, fiel ao que ele sente, fiel ao que ele precisa escrever. Ele não pode se submeter. Então, esse é um problema dos escritores que escrevem, por exemplo, sobre ditaduras, né? A questão do... Aqui no Brasil, durante a ditadura militar, aconteceu muito, que era a fiscalização do que era escrito, né? O, hoje se diria cancelamento, mas era, na verdade, cancelamento do livro, a retirada do livro de circulação, né? Proibição de editar, e eu que trabalhava no Instituto Estadual do Livro vi de perto essas questões. Bom, e aí fala que o escritor é um caçador solitário. E essa imagem me agradou muito, porque o romance se dá numa região que é turva e escorregadia, né? E a literatura em geral. Mas existe a obrigação do escritor de não se negar. Eu, quando, até um exemplo meu, agora, recente, escritoras, até são duas, no caso, não vou dar os nomes, que elas podem ficar bravas comigo, mas são escritoras com livros premiados, pessoas que eu conheço, que trabalharam comigo nos primeiros livros, que pararam depois, mas eu trago a chicote para perto de novo, né? Porque elas não têm o direito de não escrever. Porque a escritura é uma doação, é uma entrega. É uma entrega que para mim deve ser total, para quem tiver condições de fazer esse processo que está concentrado no livro como retorno ao seu, eu diria, ao seu lado mais humano, né? Bom, e aí vem a questão da escritura, da escrita, como esforço de transcender a individualidade e a miséria humana. Transcender a individualidade, sair de si e repartir a sua percepção do mundo, a sua visão do mundo, né? Que é uma coisa absolutamente generosa.
Eu penso na literatura russa também, no Joseph Mandelstam, aqueles tantos escritores que foram mortos, sacrificados, em função da sua obra, né? E a questão da crítica com ideologia também, né? Mulheres escritoras, críticos paternalistas, autora que fala contra a crítica ideologizada, ela tem toda a razão, porque a literatura não é uma narrativa que tenda a captar seguidores, ela é uma expressão do ser humano, né? E ela fala coisas também, ela escreve sobre aspectos da pessoa humana que são extremamente importantes, como a fabulação criativa. Muitas vezes até as pessoas que a gente acha que não estão, digamos assim, ah, eu tenho medo de falar para você que você tem um ouvido de psicanalista muito apurado, né? Mas gente que não está muito fora, que está um pouco fora da casa, mas a criatividade dessa gente, aquela Anísio Silveira, o que é que ela faz, que transformou todos os tratamentos, tirou os eletrochoques. O que que é aquilo? Não é doença, é tu encaminhar para uma outra coisa, é uma diferença na natureza, né? Uma diferença que tem que ser acolhida e cuidada. E aí ela fala da imaginação, de novo, ela não perde esse foco, que é o medo do horror também. Ela te livra do medo do horror. Muitas vezes eu já vi, porque eu me tratei muitos anos com um psicanalista que foi um dos papas da psicanálise aqui, que era o velho da visão Zimmermann, o Davi, né? E E muitas coisas que eu vejo agora, o Davi pressentia, dizia, mesmo contra a corrente, né? Do que tu tens medo? E a pessoa pensava, tá, muito fácil ir lá para a infância, contar dos medos da infância. Mas no fundo a pessoa tem medo de ter medo, porque a sensação é tão horrível que ela não suporta, né? Então, essas coisas que a imaginação te traz, o medo do horror, da vida e da morte, que tu segura, também é o que te faz sofrer. Teu filho não chega em casa na hora, onde é que ele está? O que que aconteceu? Né? A tua criança está com febre, o que que ela tem? Tu tem medo de sair, cair na rua, se um carro te atropela? Então tu está sempre com medo de alguma coisa, e nós vivemos ameaçados com medo de tudo, basta que tu veja o jornal, os jornais da televisão, né? Então é melhor nem ver aquilo, porque a exploração do medo para angariar audição. Não? Coisas que poderiam acontecer antes, que a gente não sabe, que não tinha televisão dentro de casa. Então, tem todas as coisas que tu vai associando à medida que nós lemos, que eu acho que esse romance, ele dá conta de muitos sentimentos e muitas referências à literatura atual. Isso que está acontecendo agora. Ele traz as questões que situam um profissional da escrita, o escritor, como um profissional que tem que ser muito competente e dedicado, né? Porque ele tem uma responsabilidade, eu acho, social muito grande. Eu cresci à sombra dos livros que eu li. Meus pais eram professores, eu li muito desde pequena até hoje. Então, meus netos me perguntam coisas, às vezes eu digo sobre Chopin, sobre outras coisas assim, que eu li num livrinho quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu tenho os meus livros guardados, a história da carochinha, aquelas coisas todas. Bom, então, nós vamos ver depois a condição do escritor, o romancista que luta contra a extinção, a pulsão que é elementar para a sobrevivência e que se transforma num delírio de paixão. Tem escritores que eu conheço, uns que se deram bem, outros que se deram muito mal, que não estão nem circulando mais entre nós, até em casa de saúde, né? Porque não tiveram esse amparo que o escritor, o artista precisa, né? Sair da casa, voaram, viajaram, não deu certo. Bom, e aí tem muitas coisas mais que eu acho que não seria tão interessante aqui, Regina e Mário, mas seria mais para um curso de literatura, que são questões como tempo para escrever, a protelação. Por que que às vezes um escritor protela? Aí a gente tem que trabalhar com o escritor que protela, porque ele tem medo de tirar as ideias do imaginário. Elas estão protegidas ou elas estão machucando lá dentro. Momentos de graça, o pensamento racional.
e a consciência de que o eu pode destroçar a criatividade. Não se sabe se é verdade, só eu não concordo muito. E fala ainda, a autora, no caráter inconsciente e autônomo que o impulso criativo possui. Eu sempre falo muito em impulsão. Eu não gosto, e aí vou ser bem sincera, quando a gente está velha, e já trabalhou a vida inteira em tudo que é lugar, eu trabalho desde os 17, eu estou com 80 anos. A gente trabalhou em todos os lugares possíveis na época. Comecei trabalhando como professora de vila, depois alfabetizando, depois trabalhei em seguida como datilógrafa, que eu não queria mais ir para a vila, eu queria fazer faculdade. Então eu fui passando, o URSS, doutorado, depois tá. Bom. E depois com escritores profissionais e outras pessoas que querem escrever. Eu sempre pensei na pulsão. Eu não gosto quando as pessoas vêm chamar escritores, tem muito chamamento que eu vejo, não é falar contra colega, não é isso, mas assim, dando um roteiro para o escritor, sabe? Não funciona assim, cada um tem um jeito. Então não seria arte, seria uma técnica, seria um treinamento, isso aí não existe. Então, quando tu vê um poema e ele te pega, tu lê, hoje, amanhã mesmo, eu li um no meu grupo, e ele te pega de um jeito que, meu Deus, chega a me dar um arrepio aquilo, sabe? O famoso arrepio estético que meus professores na universidade falavam, né? Eu já falei nisso aqui. É uma emoção diferente. Não é da área racional, é da área interna da gente, né? Então, esse pensamento racional, às vezes, atrapalha o escritor, e ela fala também desse impulso criativo, né? Que é, como Kipling diz, o escritor Kipling, que ela cita várias vezes, né? Aquele daquelas histórias da Índia, né? No Neodrama, essas histórias. Tem filmes assim Leia, adaptados. Sim, tá no meu horário? Tô acabando, tá. Que dizia o seguinte, que a arte é um dom. Mas como todo dom, é como uma planta que a gente tem que criar e cultivar e proteger, tá? Então eu acho que o medo de estragar a ideia, escrevendo mal, essas coisas, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Durante um longo período da redação, a pessoa vive entre a sua existência real e a imaginária, entre sua cotidianidade e o romance, ou o texto que ela estiver escrevendo, ou o poema, tá? Então, ela tem ainda que lutar nesse momento contra a ditadura do fantasma, que é uma imagem de conteúdo simbólico para o romancista, para o escritor, que é inconsciente. Então, essa junção ela faz, em alguns momentos, muito bem com a percepção da pessoa, né? Com a psicanálise e o ofício da escritura. Para mim, foi o melhor livro que eu li nos últimos tempos que trata desse assunto, que não tem aquele caráter didático citador, que não é chato, sabe? O livro tem que ser atraente, o leitor tem que sentir, o leitor de hoje, que não gosta de erudição, ele tem que se sentir mais acolhido lendo, tá? Muito obrigada. Eu tive que fazer assim uma redução bem grande, porque nós temos um tempo, mas se houver questões, depois estamos disponíveis, tá? adoro te Obrigada ouvir, pela Lé. paciência também. É difícil te interromper. Fiquei feliz que a gente Obrigada, escolheu bem o querida. livro, Valeu. então. Mário, a palavra é tua. Obrigado, Regina. É um prazer estar participando do Café Literário da Psicanalítica. Uma coisa que eu sempre falo assim em aulas e supervisões, né, para alunos, quando eu vou falar sobre algum tipo de cuidado ou intervenção que a gente tem que fazer com os pacientes, que não seja eminentemente psicanalítica, que algumas pessoas acham que sai um pouquinho da psicanálise, eu digo assim, usando o meu exemplo, né? Eu sou psicanalista, mas antes de psicanalista eu sou psiquiatra, antes de psiquiatra eu sou médico, e antes de médico eu sou Mário, né? Então eu sempre volto a uma humanidade básica que norteia toda a conduta que eu tenho na vida, especialmente no trabalho, em que isso é fundamental. E nesse Mário a literatura é uma peça fundamental, né? Eu sempre
li muito, tive a sorte de ter pais que liam bastante, que tinham uma biblioteca bastante grande em casa, então que eu ia pegar os livros, às vezes até de forma aleatória, só porque o título me parecia interessante, enfim, e, e desde pequeno, então, eu leio bastante, e como todo leitor, eu sou um pouco escritor frustrado, assim, né? Então, quando eu vou fazer uma apresentação dessas, né, que permite falar de uma forma mais criativa, eu aproveito para descarregar um pouco dessa frustração de ser escritor e preparo um texto, né, e que tem um certo jeito na escrita, que vocês vão ver que é um jeito um pouco meu, assim, que tenta misturar um pouco de literatura, um pouco de poesia e também um pouco da minha função aqui, que é trazer a psicanálise mais diretamente. Tá? Então, eu vou ler para vocês o que eu preparei. Bom, eu vou falar de 3 mulheres, e eu começo por Teresa. Teresa Sanches de Cepeda e Almada nasceu no ano de 1515, em Ávila, na Espanha. Foi uma jovem de particular beleza, corpo bem proporcionado, branco e cristalino, quase transparente. Tinha cabelo escuro, brilhante e suavemente crespo. Os olhos eram pretos, vivos e redondos. Ao rir, fazia os demais rirem junto. Seu nariz era pequeno, com a ponta ligeiramente inclinada para baixo. O lábio superior era fino e reto, e o inferior era grosso e um pouco caído. Tudo o que vestia lhe servia bem, e era muito agradável de olhar e ouvir, pois transmitia tranquilidade e graça em suas palavras e ações. Extrovertida, cativante e feliz, Teresa atraiu o interesse dos homens que a circundavam. Foi eleita rainha da juventude avilesa e sua mente voava com os romances de cavalaria que lia com voracidade. Bela e sedutora, dava importância à aparência e queria agradar aos outros com a sua imagem, cuidando com esmero das mãos e do cabelo, usando perfumes e todas as demais vaidades ao seu alcance. Dom Alonso, pai de Teresa e viúvo, preocupado com o futuro da filha, mandou-a para um convento, onde jovens eram preparadas para um bom casamento arranjado. Aos 16 anos, Teresa tornou-se interna de um local onde as únicas visitas masculinas possíveis eram o pai e seus irmãos. No convento das Agostinianas de Nossa Senhora da Graça, ela, que não tinha inclinação anterior à vida religiosa, gostou da ideia. Seria uma forma de manter-se longe da existência pecadora, pois se via particularmente propensa ao pecado. Teresa, a Teresa de Ávila, tornou-se freira da Ordem das Carmelitas e iniciou uma jornada que a transformou em uma das grandes figuras da história da Igreja Católica. Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, promoveu a Reforma Carmelita, que levou à criação da ainda atuante e austera Ordem das Carmelitas Descalças, marcada pela clausura, pelo silêncio e pela autoflagelação. Além disso, deixou uma obra escrita até hoje influente. Em seus textos, lamenta os anos perdidos com o pecado da vaidade e se cobra uma devoção absoluta. Para ela, a degradação sempre estava à espreita, e a resposta à tentação incessante da pouca virtude deveria ser a reclusão e a dedicação ao matrimônio espiritual, onde Cristo é apresentado como noivo e depois esposo da alma apaixonada, em uma união tão inseparável como a da chuva com o oceano. Um dos ramos de estudo sobre Teresa, a Santa, é a intersecção entre a experiência mística e o erotismo. O amor divino, base de sua teologia, é um êxtase não só espiritual como corporal. Eros, como bem sabemos, une. É fusão, supressão do limite. O misticismo de Teresa, portanto, é anseio de unificação, erótico em sua base. O ápice de tal erotismo é manifesto na experiência de transverberação vivida por ela. Em suas palavras, abre aspas, via um anjo do meu lado esquerdo, via em suas mãos uma lança de ouro longa e na ponta dela parecia ter um pouco de fogo. Isso parecia que me trespassava o coração e que me chegava até as entranhas. Ao retirá-la, parecia que me levava junto e me deixava toda abrasada no amor do grande Deus. A dor era tão grande que me fazia gemer,
e, no entanto, tão sublime era a doçura dessa dor excessiva que eu não desejava me livrar dela. Fecha aspas. Se o relato por si só não é claro o suficiente, no século XVII, o escultor Bernini fez questão de explicar em mármore. Na obra O Êxtase de Santa Teresa, as roupas de Teresa parecem se desfazer. Seu rosto está voltado para cima, sua boca está entreaberta e seus olhos estão semicerrados e revirados, em uma experiência orgásmica evidente. Para completar, a ponta da lança carregada pelo anjo parece apontar não para seu coração, mas para seu baixo ventre. O encontro erótico e místico é inegável. O amor divino, violento e rompedor conduz ao êxtase sensorial e espiritual através do qual a experiência humana transcende para o sagrado. A sujeição a Deus é absoluta, permitindo finalmente um gozo sem repressão. Teresa de Ávila morreu aos 67 anos e seu corpo foi e segue protegido por 10 fechaduras, cujas chaves estão divididas entre 4 guardiães, um deles sendo o rei da Espanha. Cada conjunto de chaves abre uma parte do sepulcro: grade, túmulo de mármore e caixão de prata. Fico a imaginar o tamanho do desejo de pecar que faz com que, mesmo morta há quase 500 anos, Teresa precise ficar trancada a 10 chaves. A segunda mulher de que eu quero falar é Rosa. Rosa Monteiro, autora de A Louca da Casa, tema desse café literário, nasceu também na Espanha, em Madrid, a apenas 100 quilômetros da Ávila de Teresa, e define seu estilo como um artefato literário, criado por ela própria. Por ocasião do lançamento de A Louca da Casa, o jornal espanhol El Mundo descreveu-o como literatura mestiça. Esse artefato mestiço inventado por Rosa parece ser o resultado de uma vida dedicada à escrita, inicialmente ao jornalismo e depois à literatura. O que chega a nós, leitores, é, portanto, uma depuração singular de uma vida de letras e palavras que deságua, não apenas em A Louca da Casa, mas também em A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver e em O Perigo de Estar Lúcida, em um misto de autobiografia, ensaio e romance. Falar sobre esse livro, além da simples citação da sua alquimia narrativa, é um desafio. Existe uma história a resumir ou um enredo a explicar? Personagens a esquadrinhar, cenas a decompor, simbolismos a decifrar? A tentação a responder que não. Então, o que resta? Eu me arrisco a dizer Rosa, a voz de Rosa. Mais do que o conteúdo, a marca de A Louca da Casa é a voz de Rosa. Íntima, sedutora, viva, confessional, apaixonada, sincera e, ao mesmo tempo, por contraditório que pareça, trapaceira. É a voz de Rosa que nos conduz para uma viagem pela arte da narrativa e pelas idiosincrasias dos narradores. Diz ela, abre aspas, para ser, temos de narrar a nós mesmos, e nesse contar-se, o que não falta são lorotas. Mentimos, imaginamos, enganamos a nós mesmos. Fecha aspas. As mentiras não são por mal, mas por bem. A expressão que melhor sintetiza isso é, pelo menos para mim, a do Guimarães Rosa, em A Terceira Margem do Rio, quando o narrador menino, frente a qualquer elogio que recebia por alguma ação, dizia que era seu pai que tinha lhe ensinado, aquele pai que se exilara no Rio e por isso não lhe ensinara nada. Diz o menino que essa alusão ao ensinamento do pai não era certa, exata, mas que era mentira por verdade. Algumas mentiras têm como sustentáculo verdades tão agudamente íntimas que são, sim, mentira por verdade. A Louca da Casa é um livro que inicia como um ensaio em torno da literatura para depois se transformar em um ensaio também sobre a imaginação, a loucura e o amor. Mas não esqueçamos que a autora ludibria. Como disse Vargas Llosa em uma resenha, abre aspas, tudo aquilo que diz parece muito claro e explícito, mas sem dúvida é o contrário. Um campo minado de fantasias. Fecha aspas. E para que Rosa escreve A Louca da Casa? A escrita, diz ela a certa altura do livro, é um esqueleto exógeno que te permite continuar de pé. Sem a escrita,
Resta a angústia das noites, o desassossego febril das insônias, a ameaça da escuridão, a solidão da loucura. Eu estou citando todas as expressões que ela própria usa ao longo do livro. Em uma entrevista, Rosa afirmou que há um capítulo que para ela é central e emocionante, que é uma completa mentira, mas que escrevê-lo ensinou a ela muitas coisas sobre sua própria infância. Não é difícil identificar esse capítulo como aquele em que ela conta o desaparecimento temporário de sua irmã Martina. Pois mais adiante, já para o final, ela diz: suponhamos que inventei tudo. Ainda assim, esse capítulo da ausência da minha irmã e do silêncio familiar seria o mais importante desse livro todo para mim, o que mais me ensinou, informando-me sobre a existência de outros silêncios abismais na minha infância. Através de uma elaborada mentira, Rosa encontra a sua verdade, uma verdade traumática de seu mundo interno, que só pode ser acessada através da imaginação transformada em palavra e que a permite continuar de pé. Em outra entrevista, ela diz: a ficção faz parte de uma verdade profunda que eu quero contar. Eu não confio na realidade. A realidade tem muita imaginação. Fecha aspas. Rosa Monteiro teve uma noite trágica ou tórrida com o galã M? Tem uma irmã chamada Martina ou um irmão chamado Pascoal? As manchas de açafrão nas cadeiras da cozinha são reais? Santa Teresa, Teresa de Ávila, alguma vez disse mesmo que a imaginação é a louca da casa? O que Rosa nos conta dela e de tantos outros é verdadeiro ou é falso? Na literatura, a ilusão é uma ferramenta preciosa. O leitor se coloca, consciente e inconscientemente, na posição de iludido. Ele aceita ser conduzido para um mundo fictício, desde que o escritor, por sua vez, respeite as cláusulas do pacto narrativo. No mundo que ambos compartilham, o que não aconteceu, a ilusão, poderia muito bem ter acontecido. Um absurdo literário não se sustenta. Se eu sei que eu estou sendo enganado, é como se eu fosse o espectador de um mau show de mágica, onde os mecanismos dos truques são evidentes. Cilada não é diversão. Mestiçagem, contradição, ambiguidade, imaginação, ilusão, mágica. Os substantivos que vão se somando me conduzem por um caminho, que é o da fantasia. É essa a terceira e última mulher da qual quero falar. A fantasia, conhecem? A fantasia é um elemento que se encontra no coração tanto da psicanálise quanto de qualquer manifestação artística. Na psicanálise, a elevação da fantasia ao primeiro plano da compreensão do aparelho psíquico permitiu uma ampliação fundamental do conhecimento. Em uma carta a seu amigo Flies, que era um interlocutor que o Freud tinha no começo da produção psicanalítica dele, da maquinação psicanalítica, ainda antes de existir a psicanálise, então, em carta a esse amigo chamado Flies, de setembro de 1897, Freud escreveu a sua famosa frase: "Não acredito mais na minha neurótica". Através dela, anunciava a renúncia à teoria da sedução, que era a sua teoria explicativa das doenças neuróticas e que se baseava em experiências sexuais realmente vividas na infância pelos pacientes. Tal abandono, contudo, foi para ele uma espécie de alforria da concretude factual. Na mesma carta recém-citada, ele afirmou: no inconsciente não há indicações da realidade, de modo que não se consegue distinguir entre a realidade e a ficção. Essa ausência de distinção coloca fato e fantasia no mesmo patamar. Sem essa equivalência, fica difícil pensar que existiria psicanálise. Arriscando uma simplificação exagerada, podemos dizer que o modelo psicanalítico clássico se baseia na existência de desejos criados via experiências sensoriais de prazer que temos quando muito pequenos. Esses desejos, ancorados no corpo e expressos no psiquismo através do circuito da pulsão, pressionam por satisfação. São cargas que pressionam por descarga. Essa descarga aliviadora, porém, na maior parte das vezes não é possível, ou, melhor dizendo, nunca é possível de forma integral, pois uma nova experiência, por mais parecida que seja com a primeira, nunca será igual, sempre estará marcada pela incompletude. E onde entra então a nossa terceira mulher, a fantasia?
A fantasia é um script, um roteiro interior que tem por objetivo satisfazer um desejo. Se eu tenho vontade de comer um doce, por exemplo, eu posso recorrer à imagem de um chocolate e até salivar como se ele estivesse na minha mão. Ou então, se eu pulo a sobremesa do jantar, eu posso sonhar que eu estou devorando uma torta e preservar o meu sono apesar da opressão da fome. A fantasia pode, então, aparecer como um devaneio, sonho, ou mesmo assumir a forma de um sintoma. Existe uma fantasia em curso na base de toda manifestação psíquica. Um exemplo útil é o amor, e aqui eu volto à louca da casa. Rosa Monteiro traz o conceito de imprinting, ou seja, as marcas que se estabelecem cedo na vida e fixam objetivos inconscientes que o sujeito não sabe explicar, e associa o imprinting ao desejo e à paixão. Diz ela, abre aspas, cada pessoa tem um desenho secreto do amor, uma forma presa no coração, fecha aspas. Se aplicamos a fantasia a essa equação, podemos compreendê-la como sinônimo à fantasia desse desenho secreto, dessa forma presa no coração. Todos temos determinadas fantasias a nos governar, que buscam atender ao desejo tirano da marca que um dia se estampou. Se a psicanálise pode ter uma responsabilidade reta na vida de quem a procura, eu diria que é relativizar a dominação da marca e dar ao sujeito a liberdade de buscar outros desejos ou ainda outras satisfações para seus desejos, satisfações mais possíveis e menos sofridas. O já citado capítulo do desaparecimento inventado da irmã termina com a seguinte frase: talvez, na realidade, todos os escritores escrevam para cauterizar com suas palavras os impensáveis e insuportáveis silêncios da infância. Silêncio Tentando da infância. misturar, é, tentando misturar um pouco de psicanálise, eu diria que a fantasia narrativa é a simbolização que sustenta a descarga do desejo, que é poder falar sobre o que ficou encruado. Voltando às palavras de Rosa, na pequena noite da vida humana, a louca da casa acende velas. Sem a companhia da fantasia, nossa existência se torna infernal. Para obter algum tipo de equilíbrio interior de forças, dependemos o tempo inteiro de medidas primitivas e brutas, o que se pode chamar de descarga no real, alucinações, somatizações, atos. É a loucura da impossibilidade de simbolizar, uma loucura que dói na pessoa e em quem está ao redor dela. Falando em loucura, em uma entrevista anos atrás, Rosa Monteiro foi perguntada se ser escritora era uma loucura. Sua resposta foi enfática. Não, de forma alguma. É uma maneira maravilhosa de estruturar a vida, de se consolidar e integrar na realidade mais profunda e mais plena. É, pelo contrário, a antítese da loucura, fecha aspas. E como se dá essa antítese? Através da fantasia. A fantasia do escritor, que nos melhores casos se projeta e se desdobra na mente do leitor, está presente na multiplicação da realidade interior, que oferece inúmeros caminhos para que a pressão do desejo encontre algum sumidouro. Diz Rosa, abre aspas, os romances, como os sonhos, nascem de um território profundo e movediço, que está para além das palavras, e nesse mundo saturnal e subterrâneo reina a fantasia. Fecha aspas. Teresa, Rosa e Fantasia. Três mulheres que traçam a vida com o lápis do desejo, transformando, respectivamente, em êxtase místico, palavra literária e estrutura psíquica. Desejo que, às vezes, de tão intenso e reprimido, precisa de 10 fechaduras a travar. Desejo que, outras vezes, encontra canal na loucura primordial do processo criativo e das paixões. E também, ainda que talvez com um pouco menos de poesia, na psicanálise. Então, é isto. Bom, ó. Obrigada, Mário. Excelente. Gostei Bom, muito, Mari. está aberta a discussão, então quem quiser participar pode inscrever-se, né? Que vou chamando então por ordem de inscrição. Mas enquanto o pessoal não se inscreve, podemos conversar. Excelente. Gleia, Mário.
Podem conversar aí, mas Bora, tá? tantas Não, ideias eu boas. adorei a leitura do Mário e gostei muito de tudo que o Mário colocou. Depois eu fiquei pensando, será que não coloquei, eu coloquei que parecia contrário ao que ele estava falando sobre a convicção dela, da necessidade da escrita, se não entraria em choque com essa questão da desestrutura como necessária para a criação. Isso aí me incomodou um pouco, porque para mim ficou meio assim, misturado, sabe? Eu acho que até para ela, Eu, eu, né? eu Porque ela concordo, eu vai para acho um que lado, para depois ela ela, vai para um, né? ela tem esse caminho, né, na escrita, que ela não se compromete muito com o que ela Não, escreveu antes, né? é, é. Inclusive esse apoio no múltiplos escritores, porque é interessante, ela cita escritores, né? Só escritores. Kipling, né? Até o Vargas Llosa, vários escritores ela cita. Ah, aquela carga de leitura grande que ela tem, né? Trazendo exemplos e tudo mais. Mas eu vejo ela faz esse. Que, aliás, eu acho muito bem feito no livro dela, né? É um livro extremamente bem feito, né? Dá gosto de ler, né? Eu tive que ler duas vezes, assim, com muita atenção. E a outra eu passei, né? As partes que eu queria mais, né? Mas eu achei, assim, com muita riqueza. Se a gente quisesse fazer, por exemplo, um curso sobre o Roa, os livros da obra da Rosa, daria para fazer tranquilamente. Muita coisa para explorar, né, Mário? Na área de Uhum. vocês também, na área da psicanálise. Essa junção, né, da arte como necessidade imperiosa de expressão, que a pessoa não foge, né? Mas eu não gosto, por exemplo, tem algumas coisas que eu não gostei ali. O exemplo do Rimbaud, né, com Verlaine, né, tá te Uhum, lembrando, uhum, né, tá. dessa relação entre eles, que é uma relação absolutamente destrutiva, né, e Uhum. doente, né, uma coisa que tu vê que é uma coisa doente, né. Ah, Eu concordo, tu falasse antes, né, sobre essa equivalência que ela faz entre a loucura e a e a criação, e eu acho, criação. e eu concordo mais com essa citação de uma entrevista dela, que ela diz que é o contrário, né, que a criação é a Pois antítese é, da loucura. é antítese. É, Quer dizer, o modo que tu tem, a criação te tira da loucura. Ela é, no meu entendimento, né, até para depressões leves, coisas, perdas. Eu fiz uma palestra há pouco tempo agora na Brasileira, que era exatamente a arte, o lado terapêutico da literatura, né? Para recuperação. Por exemplo, eu tenho muita, enfim, eu sempre trabalhei com essa preocupação de pessoas que estavam passando assim por perdas e coisas assim, trabalhavam aquilo como uma terapia, a escritura dela, do grupo, como uma terapia, não que fosse funcionar com orientação psicanalítica, nada disso. Mas assim, só o fato dela escrever, as coisas vinham para fora. Eu vejo a própria relação que se cria no grupo, que é uma relação assim de honestidade e confiança, que propicia isso aí, né? Pessoas que tiveram perdas recentes, perdas graves, marido, filho, coisas assim, sabe? Eu acho que isso aí funciona muito, né? Funciona muito. Pelo menos eu sou um exemplo, né? As perdas que eu sofri, que eu também perdi uma filha, e o estudo, o trabalho, a intelectualidade, a busca dessas coisas, eu fui de cabeça, né? E até hoje é uma coisa que me deixa bem, sabe? Trabalhar. Eu acho. A escrita, principalmente escrever, né? Ler às vezes te deixa meio, digamos assim, que nem quando tu come muita sobremesa, tu bebe demais, tu fica meio over, né? Assim. Mas depois que É tu anestesiado? começa a escrever, tu vê que não é bem aquilo, aí tu volta de novo. A própria leitura de debatida, essa conversa que nós estamos tendo agora, ela é muito boa, porque ela te alivia alguns aspectos que não estavam muito bem para ti. E interessante que várias coisas que eu li, mas que eu não registrei, porque nós temos óticas diferentes. Então é muito rico nas leituras. Ninguém lê do mesmo modo o mesmo livro, né? Cada leitor faz uma leitura completamente diferente. Isso eu acho muito importante. Também salientar, né? A leitura é um trabalho muito individual e muito criativo, né? A leitura é um trabalho muito criativo. Ela não é reprodutiva, ela cria. Então, a Parece escrita que como um instrumento terapêutico. eu acho que sim, a escrita para mim é um processo terapêutico.
Ela funciona assim. E Né? especialmente, eu acho, né, quando tenta falar isso do que a gente faz aqui, que a gente conversa, é, e Tá dando um probleminha aí, o Mário congelou. Mário, e não, agora, tá bom, tá bom, tá Deu. bom. tá. E eu estava comentando isso que tu falasse de poder fazer tanto a escrita como a leitura junto aos outros, né? Porque eu acho que essa é a grande diferença, talvez o aspecto mais terapêutico é quando passa pelo outro, né? É Porque eu uma acho que troca, é interação. quando fica na solidão, seja a escrita, seja a leitura, não que ela não possa iniciar um processo de algum tipo de reflexão e mudança, mas eu acho que esse processo ele só se efetiva, ele só se consolida quando a gente consegue compartilhar com outra pessoa, né? Mas, Mário, ninguém escreve para não ser lido. Toda pessoa que escreve, ela quer ser lida. Ela pode dizer que não. Mas para que que ela vai escrever? Ela quer escrever para não morrer. Ela quer escrever para passar para outro, para registrar uma coisa que aconteceu, uma perda, um ganho, enfim. Quer dizer, a humanidade dela está ali, né? Poema, então, é uma entrega, né? Uma coisa maravilhosa aquilo, sabe? Eu cada vez gosto mais de trabalhar com poema. Mas porque ele não te dá esse amparo, assim, que, por exemplo, o romance te dá, né? Esse pé no real. Mas é isso, né? E eu vejo muitas pessoas que vão ler assim para pessoas idosas. Eu li muito para o professor meu professor, que foi meu orientador, professor Guilhermino César, intelectual da velha guarda, mas um grande intelectual. E ele ficou, no fim da vida, cego, né? Ele não, e, lógico, muito velho, cego. E eu ia ler para ele, porque um dia a esposa, olha que bobagem que eu vou contar, mas assim, um dia a esposa dele me telefonou, Seleto, vem para cá ler. O Guilherme me mandou embora, porque os funcionários, o acompanhante, mandou embora o outro acompanhante, eu não conseguia botar acompanhante. Mas o cara só tinha que ler o jornal para ele, mas deu mal. Ele ficava louco. E aí ele mandou o pobre do rapaz embora, porque o rapaz leu árabe, ele não leu árabes, ele leu árabes. Ah, ele teve um ataque, né? Mandou o cara embora. E ele me ensinou coisas nessas loucuradas das leituras que me serviram pro resto da minha vida, que eu uso, sabe? Na sonoridade da leitura, no jeito como tu lê, porque a leitura do poema e do texto também é performática. Ela não existe quando ela não for performatizada pela voz. Então, por exemplo, a tradução é uma complicação, né? Agora estou estudando muito tradução, tem várias pessoas que eu conheço, minhas colegas da URSS estudaram tradução, também a Andréia, que foi me orientando, está trabalhando com tradução, e a Andréia Câmara, a professora UFPEL, e porque a tradução tem que ser uma ginástica para chegar perto daquela emoção que produziu aquele som. Porque vamos pensar assim, o som ele tem que responder a uma pulsão. E no caso do poema, mais até do que do romance, mas da literatura em geral, né? O que que nós temos que pensar, né? Essa pulsão ela é definidora da forma. Ela vai buscar a forma, né? Então é muito complicado isso tudo, né? Mas eu acho de uma riqueza incrível chegar aquele momento que os crotianos, os estudiosos da obra de Croce, na Itália, chamavam de arrepio estético, né? Eu tive essa experiência, já contei, a Regina sabe. No fim, a gente fica uma velha professora e fica se repetindo, né? Ah, que eu vi, primeira vez que eu fui a Florença, que eu vi no Museu de Uffizi a Primavera, do Botticelli, e o Nascimento de Vênus, que estavam perto. Eu me senti um negócio que parecia orgástico, uma força, uma coisa assim que não era um pensamento ou um sentimento civilizado, sabe? Uma coisa fora da casa que eu sentia. Até era um mal-estar com arrepio, uma coisa estranhíssima. E eu me lembrei do meu professor da URGS, professor Angelo Ricci, que era um italiano que tinha vindo para o Brasil depois da guerra, que era um grande professor. E ele falava no arrepio estético, e todo mundo fazia tosse. Imagina quem é que vai se arrepiar lendo uma porcaria de um livro, a gente não estava nem aí, né? Mas de repente tu vê
que aquela palavra, quando ela entra, a beleza da coisa, ou aquela emoção daquele nascimento de Vênus, sabe? Lógico que traz junto tudo que nós sabemos da técnica, da formação, senão tu não vai entender, né? Tem que passar por aquilo. Tem que passar com uma linguagem. Só pode entender se tu dominar aquela linguagem, só tu não entende, né? Então tem várias coisas que a gente pode discutir aí no meio, e eu acho que ela passa por isso aí muito bem, sabe, a Rosa? Ela passa por isso muito bem nesse livro. Até tem coisas que a gente não vai discutir que não cabe aqui, mas a gente poderia depois o nosso grupo, né, Mário? Conversar sobre isso, né? O que que tu acha? Já sinta-se convidado, tá? Vamos ver se a Regina, numa dessa anime, vem também, né, Regina, com a gente. Seria muito bom. Eu gosto de gente. Olha, eu sou muito chata, sabe? Eu gosto de gente que se interessa e que vai naquela coisa, que vai buscar, sabe? Faz toda a Mas diferença. eu acho muito interessante isso que tu falaste, do arrepio da estética, juntando com o que o Mário falou, na questão da fantasia. Me lembro muito do Meltzer, um psicanalista, né, inglês, que ele fala do impacto estético, que é exatamente isso, né? Muitas vezes é a questão do encontro muito, muito primitivo, né, com aquela mãe. E aí eu acho que entra com a questão do que o Mário falou, que tu falasse, né? Algo muito profundo, muito É, enigmático, é. né? E escondido E as lá. pessoas que desenvolvem essa proximidade com a arte, com a literatura, por exemplo, com a pintura, enfim, né? Eu estou pensando na Clarita, na Clara casada com Isaac, Peixança. Pechansky. é, e outras pessoas, né? Isso aí já vai ficando automatizado, já é um modo de ler, já é um modo de sentir, já é um modo de ter a frase. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando, eu sempre peço, antes das pessoas falarem sobre um texto, que elas leiam, primeiro elas leem para si, depois que elas leem em voz alta o texto, para sentir a sua voz. E a gente faz exercício no espelho, como é que tu vai dizer isso no espelho? Te olhando, te estranhando, de repente tu é outra pessoa, tu não é mais aquela, sabe? Tem uma transformação que acontece na pessoa. Mas coisas muito interessantes que são, assim, essa relação profunda, né? Do teu corpo, da tua parte erótica, da tua parte sensível, né? Com a parte do outro, que tu, pelo intelecto, absorveste, pela tua sensibilidade, né? Drummond, leio Drummond. Às vezes eu pego assim para ler Forbella Espanca. Agora eu estava lendo a Sofia de Mello Anderson, quando ela fala do mar. O mar cresce na palavra dela, ele fica mar. Ele aumenta, sabe? Ele espuma. É diferente. Então a gente tem que se entregar, o corpo tem que entregar o corpo como instrumento da leitura. Eu acho isso. Estou radicalizando. Não, mas é isso, a experiência, eu acho que tu comentasse até justamente com a poesia, eu acho que é a experiência mais dentro da palavra escrita, né? Onde isso aparece de uma forma mais palpável, né? Tu É tava porque é falando, lembrei uma. de algumas coisas do Drummond, lembrei, tem um do Ferreira Goulart, um trechinho que ele diz, né? Os ventos que enterramos não nos deixam. É uma frase assim que daqui a pouco tu pode ir para tantos lugares a partir daquela frase, né? Mas mesmo ela não tendo uma resposta assim evidente, não está escrito ali o que ela significa ou significava para o Ferreira Goulart, mas ela te toca de uma maneira como se já conhecesse Tu não aquilo e ao mesmo tempo esquece não mais. conhecesse, né? Tu sabe que eu peço meus alunos decorarem os poemas, porque quando tu decora, tu já possa deles, sabe? É impressionante. Tem um Leia, poema, eu vou sim. pedir para tu, no final, declamar um poema para a gente fechar o café literário Ai, desse ano. será que não Já vai me vai dar um branco? pensando, Não vou vai esquecer, pensando, mas nós temos um inscrito, o Favalli, Paulo Favalli. querido. Favale, querido. Pode colocar o Paulo na tela, por favor. Paulo Favale, amigo da velha guarda. Tá, deu Olha o agora? Favale, olha o Favale. Deu, Oi, tá Léo, ótimo. tudo Tudo bom? bom? Como é que tu Já vai? tivemos, já tivemos outras experiências juntos, né? Eu me lembro que Muitas. uma ocasião nós tivemos a audácia
de conversar sobre uma peça do Shakespeare, na Sociedade Psicanalítica. Muito Que barulho foi? por nada. Muito barulho Ah, por nada. sim, sim, foi. Muito É, barulho por nada. É. nós tivemos uma mesa sobre essa peça. Mas, Muito enfim, tempo antes do café, né, Favale? um ano bem Antes do antes do café. café. É. Foi uma coisa muito boa que se promoveu na sociedade naquela Eu me época. Foi lembro um disso. ano inteiro, uma vez por mês, era Freud e Shakespeare no cinema. Então Isso, se isso passava mesmo. um filme de uma peça do Shakespeare e depois nós discutimos, né? Sempre a mesma coisa, um psicanalista e alguém da área da literatura. Inclusive veio aqui a Porto Alegre a Bárbara Eleodora, especialista em Eleodora, que Shakespeare. mulher maravilhosa. É a melhor É, tradutora do Shakespeare. É a mulher que exato. mais conhece a obra do Shakespeare, a Bárbara Ela Eleodora. veio, ela veio para uma dessas sessões, Ela né? Ela faleceu, né, eu acho. já faleceu. É. Sim. Ela veio falar Eu tenho sobre tudo que a Macbeth Bárbara na Eleodora época, escreve, sabe? né? Eu fui atrás. Pois bem, o que eu queria colocar, em primeiro lugar, agradecer a participação de vocês, é sempre enriquecedora. Eu estava em dúvida se eu poderia assistir a Café Literário hoje, eu até falei para o Mário, mas no fim, porque eu estava vendo uma sessão de jazz no Instituto Ling, muito interessante, mas está esgotado. Então, a minha dúvida se ia para o jazz ou ficava no Café Literário se resolveu, porque aquela sessão está esgotada. Mas eu ia assistir o Café Literário de qualquer maneira, mesmo que tivesse ido através da reprodução depois que tem no YouTube, a Maria Regina me disse, Aham. né? Mas muito boa as participações, e eu queria tratar de um assunto que vocês dois mencionaram aí, que é a questão da loucura. Porque eu acho que tem que se distinguir. A loucura é um termo amplo, né? A gente tem que distinguir o que a gente entende pelo quadro psiquiátrico, psicótico, né? O diagnóstico de psicose, e a loucura como nós usamos como metáfora de alguma coisa que se passa na mente humana. E essa loucura eu acho que é importante a gente ter presente, inclusive porque eu penso que essa loucura, não o quadro psicótico, a loucura, Lógico, a nossa loucura de cada dia, ou como todo diz o André dia. Green, a loucura privada, esta é necessária. Sem essa É nós a não coragem de botar o pé sobrevivemos. para fora da casa, né? É. Porque o louco, entre aspas, é aquele que diz assim: eu sou Deus. O louco é o que se pressupõe em Deus, né? E, de alguma maneira, nós nos fomos Deus na época da vida. O bebê, quando nasce, ele é Deus, ele criou o mundo. O Winnicott nos ensina isso. O bebê não conhece nada. Então, aquilo que lhe é jogado, de repente, o mundo, os Ele que estímulos que está ele tem, inventando. ele criou. Aquilo é ele criou aquilo. Até que ele vá paulatinamente tendo um contato com o mundo fora dele, o que não é ele, isso leva um longo tempo. E esse processo, esse espaço entre a loucura do bebê e o bebê que reconhece a mãe como alguém que é fora dele, esse espaço tem que ser mantido. Ele é o espaço transicional, como disse o Winnicott, né? E é nele que nós habitamos. Se nós não podemos oscilar entre esse espaço, de um lado, a loucura, entre aspas, ou seja, o lado da nossa onipotência, aquilo que nós podemos criar, e o lado do mundo real, o mundo objetivo, se nós não podemos oscilar, nós ficamos ou loucos de fato, de um lado, ou ficamos completamente incapazes de criar o que quer que seja, porque nós vamos ficar só atrelados à realidade objetiva, que é muito chata, né? Então, eu acho que é necessário. Todo o artista, todo o criador precisa oscilar e lidar com essa loucura. Se ele não tem algo de se sentir criando o mundo, algo de Deus, eu vou criar o mundo, ele não consegue criar uma obra de arte, muito menos literária. Todo escritor precisa criar um mundo na sua obra, né? Eu acho. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem algo de louco, louco entre aspas, não de psicótico, né? Como disse bem a Rosa na entrevista, então é essa capacidade de oscilar entre a onipotência, a loucura entre aspas e a realidade que nos que previne, não sei se
se acontece com todos, o artista de enlouquecer de fato, né? Acho que Porque ele sim. é isso. Sim, Marlé, tudo Vale, me ocorreu bom. um poema, um fragmento do Fernando Pessoa que diz exatamente isso. Minha loucura, outros que a tomem, com que nela ia. Sem a loucura o que é o homem, mais cabeça sadia. Cadáver adiado que procria? Não é bom isso? Ah, beleza. Cadáver adiado que procria? Né? Sem a loucura o que era o homem. Eu gosto um pouquinho de loucura na vida, sabe? Na verdade, eu gosto. Senão não Mas tem graça. A é gente esta loucura benigna, essa que nos permite benigna. imaginar, É, viver com para a não louca ficar da todo mundo casa. patinando igual, né? Exatamente. Era isso. Muito obrigado É. pela Ai, que bom participação te de ver, vocês. Favale, que bom. Um grande abraço Obrigado, para Um Favale. ti. abração, Léo, um abração. Um abraço. Obrigada, Mário papai. também, um abraço. Bom, seguimos a Bom, discussão. eu posso sair? Pode. Mas Eu acho que alguém se anima a conversar conosco? o Grayson tem que me tirar daqui. Eunice, pode estirar o Favale. Olha, se tem aluno meu escutando e não vão dizer nada, Tem eles vão, vários, Leia. na próxima aula, eles vão ajoelhar em taxinhas e vão ser chicotados, porque a chibata ainda é o melhor elemento para fazer um escritor escrever quando ele não quer. A chibata funciona, né? É uma grande instituição didática, a chibata. E Ai, ajoelhar em Leia. tampinha, ajoelhar em gilete, essas coisas, sabe? Porque aí funciona. Eles ficam com medo da professora, estão todos se encolhendo de medo de falar. Eu tenho poetas escrevendo, vários poetas escrevendo, que são um, uma preciosidade, os poemas deles, né? Não estou autorizada a lê-los. Não estou autorizada, não posso fazer isso. Mas são pessoas que estão escrevendo, que já publicaram. Tem 3 do grupo que publicaram. Um é antropólogo, Caleb Farias Alves, publicou. Ele estava há pouco na Alemanha, eu acho que está voltando, já voltou, acho que não. Bom, voltou, está aqui. Ah, outro poeta, Rafael Jacobsen. O Rafael escreveu 2 livros como escritor. Uma Leve Simetria, que é um livro que eu adoro, escreveu muito jovem, que ele é jovem ainda, e Solenar. E, e voltou para o grupo, depois de muitos anos agora, para terminar um romance que ele estava fazendo e, de repente, explode poesia, mas explode. Ele não está... Na verdade, ele é, olha só o que a vida ele é, físico nuclear, e está numa bolsa de estudos nos Estados Unidos agora. Continua participando do grupo, que, lógico, essa possibilidade que a gente tem agora, né? Online, né? Mas sai assim, o poema está jorrando. Tem outra querida, eu vou dizer só que elas vão ficar bravas comigo, mas se ficar, dois trabalhos. A Lilian Veleda, uma advogada brilhante, uma advogada militante, uma mulher maravilhosa. Ela está morando agora fora de Porto Alegre, ela está no Paraná. Publicou um livro maravilhoso agora também de poemas, poemas lindos, um poema que traz uma visão assim do mundo grego, sabe? Aquela coisa antiga que vem, que ressoa agora, sabe? Livros muito bons. E a Rosângela Mello, a Rô, que é poeta, é médica aqui de Porto Alegre. Ela é médica proctologista, que não é tão romântico de se dizer, mas ela é procto, excelente. E ela é remadora, e é de uma beleza, de uma sensibilidade incrível os poemas que ela está escrevendo. Escreveu um livro sobre a água, sabe? Belíssimos os livros dela. Então, eu vejo assim, como hoje em dia, com esse mundo que às vezes nos atropela com tantas coisas complicadas, né? Ah, eu acho assim mais o fim das utopias, né? Dos nossos sonhos, das nossas utopias, assim, muita coisa que não tem como negar que a gente está vendo, e outras coisas mais. E essas ameaças constantes. Eu vejo que o poema é uma forma de resistência, porque ali é onde, para mim, é a potência mais alta que a palavra literária alcança, sabe? O romance cresce
O conto acontece com a sensibilidade do escritor, que tem muito de poeta. Eu vejo o Sérgio Faraco fazendo isso, que é um escritor que eu conheço muito, a obra dele conheço bem. Muitos outros grandes escritores nossos, né? E, enfim, pitacos literários, né? E a leitura, né? A leitura de poemas. Difícil de publicar, as pessoas não são muito habituadas a ler poema, não tem esse costume, é uma coisa tão maravilhosa, sabe? Tu pega um poema, tá esperando o médico, em vez de botar o, sabe? O negócio do ouvido, para ficar ouvindo as bobagens do celular, pega aquilo e dá uma lida, que coisa maravilhosa, tu poder, teu tempo passa, tu fica até com raiva quando o médico abre a porta, sabe? Porque tu estava bem ali, estava bem, estava acomodada, lendo, Leia, viajando. Fala, tu podia passar aqui para o pessoal que está nos assistindo a sim. tua receita. Qual é a tua receita? Eu acho que ela Quem é é que pediu? É genial. algum bandido que me conhece. Não, Quem foi o sou eu bandido que mesmo. pediu? Eu, Ah, não, foi tu mesmo, a bandidinha? Tá. sim, Não, a minha aprendi receita é o contigo. seguinte, né? Se a pessoa quiser escrever, ela tem que fazer uma dieta, que é assim, ó, para escrever bem. Ela tem que ler antes, assim que ela acorda, antes do café da manhã, ela tem que ler um poema. Depois, à noite, antes de dormir, ela tem que ler outro poema. Bom, às vezes tem gente que antes do almoço também lê, mas não precisa. Dois já está de bom tamanho, né? Essa é a primeira parte da dieta, que é muito boa. E se ela tiver alguma disponibilidade intelectual, alguma possibilidade, ela sente e decore um poema e possa dizer um poema de cor, que o poema possa integrar a natureza dela. Os velhos faziam isso, sabe? E eu fazia isso com meus alunos, obrigava meus alunos a decorar, mas como tu obriga a decorar, eu digo, obrigo. A memória serve para quê? Para alguma coisa, tu tem que ter memória. Quanto mais tu usar a tua memória, mais ela amplia. Aí tu, ai, não me lembro de nada. Eu agora tenho o direito de não me lembrar das coisas recentes. Eu posso ter meus lápis, eu tenho direito por causa da minha idade. E tenho muitos. Hoje eu tive os 3 ou 4, tentei disfarçar aqui. Nome de gente que eu não me lembro, nome da obra. Daqui a pouco a obra vem quando eu não estou me lembrando, sabe? Mas esses lapsos de memória a gente pode controlar decorando, né? Eu sabia dizer de cor e dizia para os meus alunos poemas muito longos. Agora eu tenho medo de Então, arriscar, depois não. Leia, agora que a gente está se aproximando do final, eu queria agradecer a participação de todos. Esse é o nosso último café literário e queria então que tu encerrasse essa apresentação, É o último, que foi mas é o tão último café lindo literário do ano. do ano, deste Tá, ano. Então, eu tá. gostaria, muito obrigada, Mário, obrigada, muito obrigada, Leia. Eu queria que a Mário, gente ó, encerrasse. Mário, me liga, tá? Eu te quero no grupo. Já tô, ó, eu tô Tá bom, precisando, Mário, de alguém assim, sabe? Como tu. tá bom. Nosso Leia, quem grupo é sabe muito bom, tu vai amar. a gente encerra, então, que tu te anima Tu quer que eu a diga, declamar uma poesia? pode ser Drummond, Pode ser, a teu critério, para encerrarmos Alceu o ano. Vamosi, que todo mundo adora porque é sonetão. O que vocês Então, querem, o que tu hein? quiseres. A escolha é tua. Então, Drummond, amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido quanto sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se, não, as coisas visíveis tornam-se intangíveis ao toque da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Drummond. Gostaram? Se quiser, eu digo outro, que eu sou exibida. Pode ser, dá Por tempo, favor, vamos lá. ó, esse Alceu Vamosi foi o poeta da minha adolescência. Tu imagina uma adolescente lendo poema só no meu tempo, né? Quero ver algum adolescente lendo poema hoje, andando com livro no bolso, né? E tudo tinha sentido, né? Tudo fazia sentido para nós. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra sob esse teto e encontrarás carinho. Eu nunca fui amada e vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear ligeiramente os bosques. A neve anda a branquear ligeiramente os bosques. E a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra ao menos até que a curva do caminho se banhe no esplendor nascente da alvorada. E amanhã
E amanhã? Quando só. Não, e amanhã? Ah, esse finalzinho aqui não tá dando. Peraí, e amanhã não só. Pode partir de novo a nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua. Há de levar contigo uma saudade minha. E amanhã, quando a luz do sol dourar radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua. Há de levar contigo uma saudade minha. Não é lindo isso? Hein? É O lindo, velho Léa. sabia fazer poesia ao seu Lindo para a modo. gente deixar uma saudade desse café literário. Muito bom trabalhar contigo sempre, Regina, viu? Nós temos um privilégio, Sim. nós somos vizinhas, sabe? Nos encontramos ali nos almoços, temos que tomar um café para conversar, né? As Isso irmãs. aí. Gosto muito Tá, das irmãs Limeira. tá, muito obrigada, obrigada a participação de E todos. adorei ver o Favale e conhecer o Mário também. Tá? Então, tá. Ó, Boa noite, então. grande beijo para Boa vocês. noite. Tô te Beijo. Tá esperando, bom. Mário, hein? Tô te Bom, esperando, tá? Boa noite. boa noite.